Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou aqui na minha casinha. Cheguei hoje num horário razoável, né? Então, assim, é uma das raras vezes que eu consigo chegar num horário razoável, né? E tô já preparando aqui para fazer a leitura, né? Bernardo, ontem você não fez live? Não, ontem eu não consegui fazer live porque eu tinha um compromisso e aí não deu. Tinha que levar minha esposa lá na rodoviária, porque ela está lá no Espírito Santo, né? Hoje tem live. Amanhã, dia 24, vai ser um dia enrolado. Eu vou dar um jeito de fazer live, mas eu não sei que horas vai ser. Teoricamente, eu trabalho até as 2 horas. Teoricamente, eu tenho que estar 5 horas lá na igreja. Então, entre 2 e 5 horas, eu vou fazer a live, né? Ainda não sei muito bem que horas. No dia de Natal também vou fazer live, tá? Ainda não sei que horas, mas deve ser na parte da tarde, talvez até a noitinha, tá? Se bobear, vai ser dia 25 no horário de sempre, né? Então nós estamos aí com as nossas atividades. Né? Tentando pôr as coisas para funcionar. E é claro que o dia de hoje, dia de amanhã, dia de 25, é sempre complicado, né? Não acredito que ninguém vai ter facilidade de conseguir fazer alguma coisa nesses dias. E acho que vai ser difícil também, vamos dizer, alguma coisa funcionar. Padre Hermes, querido, boa noite, paz e bem. Boa noite, meu santo. Opa, já tô bem, hein? Já tô bem. Sandra, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, paz e bem. Hoje eu vou fazer uma reflexão que talvez seja um pouquinho fora do habitual, tá? Eu acredito que não vai ser muito fora do habitual, não. Acho que vai dar para todo mundo acompanhar. Mas eu quero trazer uma questão. Eu quero elucidar uma questão e quero trazer uma questão, né? Porque vocês sabem que eu não tenho nenhuma pretensão de, quando faço essa live, fazer uma live com um tom professoral, como se eu fosse alguma autoridade, como também não quero fazer uma live de mesmice. Eu quero que vocês pensem a palavra, repensem, que a palavra perturbe vocês, porque senão a palavra fica solta no mundo e ela muda muito pouco a gente. Então eu quero trazer para vocês essa questão, né? Então vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Bernardo, não entendi nada. De onde que você brotou Elias nessa reflexão, né? Eu vou dizer de onde eu brotei Elias nessa reflexão. Da primeira leitura de hoje, né, da profecia de Malaquias, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia terrível. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque aqui é preciso a gente explicar algumas coisas, né? Só para a gente se localizar, Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento, na verdade é o último livro do Antigo Testamento, e assim, mais ou menos em ordem de grandeza, né? São mais ou menos 400 anos entre o último livro e o primeiro livro do Novo, tá? Se eu tiver errado, Padre Hermes, por favor me corrija, mas que eu me lembre são mais ou menos 400 anos. Né? É importante a gente entender que os profetas na Bíblia, eles fazem mais do que adivinhar o futuro. Quando o profeta faz uma profecia na Bíblia, não é para mostrar que ele é profeta. É para chamar a atenção das pessoas, ou para que elas entendam que o profeta vem da parte de Deus, ou seja, um sinal, ou para que as pessoas se preparem para a vinda do Messias. Os profetas são muito cristológicos, eles são muito ligados à chegada do Messias. Eu costumo dizer, eu pego essa reflexão, né, eu capturei ela e continuo usando, que os profetas fazem duas coisas na Bíblia. Eles denunciam os erros e anunciam o reino. E aqui é importante a gente entender o seguinte: enquanto no Antigo Testamento nós tivemos vários e vários profetas, né, no Novo Testamento só tem um profeta, que é João Batista. Padre Hermes vai nos elucidar aqui. Os livros sapienciais datam de mais tarde, um pouco, depois da era de Macabeus, mais ou menos 150 anos. Então, vamos aprender, né? Entre o último livro da Bíblia, que são os livros sapienciais, e o Antigo Testamento, nós temos
150 anos, tá? Então é bom a gente sempre aprender a se atualizar para a gente não ficar falando besteira que nem eu falei agora. É claro que o Padre Hermes vai dizer que eu não falei besteira porque ele é muito meu amigo, entendeu? Mas agora eu já sei, né? Vamos aqui entender, então. João Batista é o único profeta. E, de certa forma, João Batista, ao nascer, né? Ao nascer, ele já começa a vida de profeta. Ao nascer. O nascimento dele, eu vou mostrar para vocês que o nascimento dele denuncia os erros do mundo e anuncia o reino de Deus. Vamos ver isso. O último livro a ser escrito foi o da sabedoria, né? Entre 150 e 30 antes da Era Comum, antes de Cristo. Estão vendo? Por que eu digo isso? Observem bem. Primeira denúncia que o nascimento de João Batista realiza no mundo. A doença, a esterilidade, não é sinal de pecado. Isabel, coitada, vivia sobre a vergonha, vivia sobre o desprezo. Ela era excluída da sociedade, porque não deu um filho ao seu esposo, que era um sacerdote. É por isso que eles dizem aqui que o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel. O Senhor tinha acudido Isabel, porque na cabeça daquelas pessoas ela era estéril, então ela tinha feito alguma coisa de muito errado. E quando João nasce, Deus está dizendo, para de besteira. E sabe, pessoal, isso existe até hoje. De vez em quando alguém infarta, o pessoal fala assim, né? Mas fulano fumava, bebia, comia gordura, como se aquilo fosse a causa do infarto. E pior, às vezes a pessoa infarta e o pessoal fala, mas como é que ele infartou? Ele não fuma, não bebe, faz exercício, como é que ele infarta? Como se a doença fosse apenas uma questão moral, né? Então, é a primeira denúncia dos erros do mundo. Bernardo, mas comer gordura não aumenta o risco de infarto? Sim, aumenta. Fumar aumenta. Ser homem aumenta. Ser velho aumenta. Tem um monte de coisa que aumenta. Mas não é porque eu sou homem que eu infartei. Não é porque eu sou homem porque eu tive um AVC. Né? Vamos entender isso. Para a gente não cair numa visão distorcida das coisas. E isso acaba sendo uma visão distorcida da fé. Ah, fulano é bêbado porque não tem força de vontade. É viciado porque não encontrou Jesus. Não. Isso é uma doença. Tem nada a ver com pauta moral ou com pecado. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. A tradição, pela tradição, é absolutamente vazia e sem sentido. Seguir uma tradição sem um motivo palpável, sem um motivo decente, sem um motivo correto, é absolutamente vazio. Né? Esse ano, como sempre, teve uma discussão no Facebook. Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Pessoal, se Jesus nasceu no dia 20 de dezembro, no dia 25 de dezembro, no dia 6 de janeiro ou no dia 12 de agosto, isso faz alguma diferença para a fé de vocês? Faz alguma diferença na vida de vocês o dia exato que Jesus nasceu? Ah, Bernardo, mas eu sempre celebrei no dia 25 de agosto. É uma tradição. Concordo. É só isso. Não tem importância. Por que eu estou falando isso? Porque Isabel quis dar o nome de João ao seu filho.
E a tradição era que a pessoa tinha que dar nome de um parente. E ela não tinha nenhum João na sua família. Sabe, eu fico pensando, o que seria de mim? Porque meu pai queria que eu me chamasse Bernardo. Tá? Sabe quantos Bernardos tem na família do meu pai até hoje? Sou eu. Acabou. Né? Aliás, quando eu nasci, na década que eu nasci, tinha 3.026 Bernardos no Brasil inteiro. Né? Casualmente eu era um, meu tio era o outro. Então vocês vejam que a coisa era feia. A tradição pela tradição não faz sentido. E aqui a gente vê mais uma denúncia. Naquela época a mulher não valia nada. A sociedade queria impor um nome para o filho de Isabel, mesmo que Isabel quisesse outro. Mesmo que Isabel quisesse outro. E ele chega ao ponto de que, cala a boca, Isabel, quem vai falar é o teu esposo. Seu esposo vai dizer qual o nome dessa criança. Ou seja, denuncia também o machismo estrutural. Uma sociedade onde a mulher não tinha vez nem voz. Onde a mulher não era considerada gente. Onde a mulher não tinha direito sequer de escolher o nome do seu filho. Mas João Batista também anuncia o reino. Anuncia um reino de amor e de cuidado com as pessoas excluídas, quando nasce. E com isso, redime Isabel de toda a vergonha, de toda a exclusão, de toda a crítica e de toda, vamos dizer, até os maus juízos. Quando seu pai, que não havia aceitado inicialmente o plano de salvação, escreve, João é o seu nome, ele mostra a sua adesão ao plano de salvação. E quando ele se junta ao plano de salvação, ele imediatamente abre a boca. Ou seja, quando você adere ao plano de salvação, você tem que ser voz. Mas não é a voz dos fortes, dos poderosos, dos grandes. Se ele fosse a voz dos grandes, dos poderosos, ele teria o nome é Zacarias, porque era o que toda a sociedade queria. Ele dá voz àqueles que não têm voz. Ele dá voz àqueles que a voz foi tirada, foi roubada, foi suprimida. As mulheres que eram silenciadas foram silenciadas nas Sagradas Escrituras e são silenciadas até hoje. Recebem voz. Eu serei a voz de quem não tem voz. É mais ou menos o que Padre Josimo uma vez falou. Eu me lembro dele falando isso. Se eu não gritar, quem vai gritar por eles? Os homens e mulheres que estavam tendo suas terras roubadas, grilhadas. E ao dar voz aos que não têm voz, ele é restaurado e louva ao Senhor. E aqui, outra característica do reino. Cuidar dos oprimidos, libertar os oprimidos, proteger os fracos e excluídos, dar voz a quem não tem voz, dar vez a quem não tem vez, promover a justiça, é uma forma de louvar a Deus. Sexta-feira agora, eu saí com um grupo de jovens e um colega não tão jovem assim, e fomos distribuir quentinhas. Distribuímos 108 quentinhas. Como a gente sabe que muitos dos miseráveis têm um animalzinho de estimação, a gente tinha umas coisinhas para os animaizinhos de estimação comer.
Foi uma quantidade de água absurda, garrafas de meio litro. Acho que foram quase 200 garrafas de meio litro de água. E era uma sensação maravilhosa, porque é uma forma de louvar a Deus. Cuidar do irmão, da irmã, né? Quando eu, por exemplo, coloco uma denúncia do CIMI de um irmão, de uma irmã indígena que foi atacado, de uma terra que está sendo violada, eu estou louvando a Deus. Quando eu me junto à CPT ou à Pastoral dos Pescadores e digo que as coisas estão sendo levadas erradas, eu estou louvando a Deus. Porque se louva a Deus quando se busca que o reino seja construído, quando se dá espaço àqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que, em última análise, são o resto do povo fiel. Mas, Bernardo, e Elias nessa história? Você está falando, mas cadê Elias? Sabe, se você lembrar, presta atenção na sexta-feira da Paixão, quando Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani. O pessoal diz assim, ele está chamando Elias. Em outra parte, Jesus fala assim, João Batista é o Elias que devia vir. Malaquias disse, antes do dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Aqui devemos entender que ele não está falando em reencarnação. Ele não está falando numa ressuscitação de Elias. Ele está falando de um profeta. Um grande sinal da chegada do Messias é o profeta. Só que você tem duas formas de viver essa realidade. A forma daqueles que são presos a uma visão antiga da fé. E aqueles que abraçam o Messias. Aqueles que estão presos a uma visão antiga da fé viram e falam assim, Jesus é o Elias. Jesus é o profeta. E vários reconheciam Jesus como profeta. Mas Jesus deixa claro, o Elias que devia vir era João Batista. Ou seja, a visão que alguns representam, que alguns falam, como se João Batista fosse um qualquer e Jesus fosse o Elias, e o Messias ainda não chegou, não é o que nós acreditamos. E nós não acreditamos nisso à toa. Objetivamente, João Batista era um profeta. E aqui eu ainda digo mais, porque aqui no finalzinho diz assim, e todos que ouviam, né, todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando, o que vai ser esse menino? E durante muito tempo, eu pensei que este medo era o temor de Deus. Durante muito tempo eu pensei isso. Hoje, na minha reflexão matinal, porque eu fiz a celebração da palavra hoje, eu pensei diferente. Eles tiveram medo mesmo. Porque, sabe, um profeta incomoda. Um profeta perturba. Um profeta dá medo. Quando você esbarra com um profeta, muitos vão ter a reação do medo. Porque o profeta, ao mostrar o que é errado no mundo, ele pode denunciar a gente. Ele pode denunciar os nossos erros e as nossas imperfeições também. Porque nós somos parte desse meio.
Nós vivemos numa sociedade machista. Mesmo que a gente não queira, a gente é machista. Nós vivemos numa sociedade aporofóbica. E nós somos aporofóbicos. Alguns, como as pessoas que assistem essa live, devem fazer um esforço danado para não ser. Elas se dedicam a seguir Jesus com amor e com carinho, e por isso elas tentam mudar. Mas elas sabem que estão passando por esse dilema, essa dificuldade. E por isso, elas têm medo de um profeta. Porque a hora que o profeta aparecer, fica evidente o mal dela. Né? Você está certo. Temos medo. Temor e medo são palavras diferentes. Também no grego. Ah, é? A palavra grega usada no Evangelho corresponde a medo e não temor. Você está certo. Olha só, agora eu ganhei o dia porque eu estava achando que era uma viagem minha. Padre Hermes aqui, ó. Muito obrigado, Padre Hermes. Estão vendo? Observem bem o que eu estou falando, eles estão com medo. Um profeta apareceu. Esse menino vai ser um profeta, ele vai mostrar o que nós estamos errando. E sabe, é impressionante. Como tem um bando de seguidores de Jesus que quer parecer santinho, que quer parecer perfeito, lindo, maravilhoso, perfumado. Pessoal, vamos falar sério. Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso que Ele ama a gente do jeito que a gente é. A gente vai mudar. Não é para a gente ganhar um prêmio. A gente vai mudar porque a gente reconhece que Jesus nos ama. E fala assim, se eu tenho tamanha bênção, por que eu não vou me tornar uma pessoa melhor? Se eu tenho tamanha bênção de ser amado por Deus, se eu tenho tamanha bênção que no dia que eu for julgado por Deus, o meu advogado é o Espírito Santo e a minha testemunha é Jesus Cristo, por que eu não vou me tornar uma pessoa melhor? Por que eu não vou buscar um mundo melhor para todas as pessoas? E quando muitos veem isso, dá medo. Mas nós não. Nós estamos assim. O que virá a ser esse menino? O que virá a ser o povo de Deus? Nós, o restinho, aquilo assim, aquele povo que ninguém dá importância. Se nós podemos ser. Qual magnífica vai ser a manifestação no mundo, no dia que todos nós decidirmos que está na hora de mudar o mundo. E agirmos de forma concreta para mudar o mundo. Nós seremos profetas. Nós vamos incomodar muita gente. Muita gente vai ter medo de nós. Medo porque nós vamos mostrar as incongruências, as contradições. Nós vamos incomodar muito e nós vamos continuar incomodando. Incomodaremos até o fim. Até o dia que nós chegarmos na terra sem males, onde não há ódio, onde não há preconceito, onde não há exclusão, aonde não há raiva, aonde não há mal. Até lá, vamos seguir em frente, firme na esperança daquele menino que a gente vai celebrar o nascimento amanhã. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. 20 horas, falei cravadinho, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham valido a pena. Como eu disse, amanhã eu trabalho até as 2 horas e 5 horas eu tenho que estar na igreja. Né? Padre Hermes está me dando um amém. Obrigado, Padre Hermes. Me ajudou muito na live de hoje. Entre 2 e 5 horas eu vou fazer a live, se Deus quiser. Ah, Bernardo, eu não vou conseguir ver, não tem problema. Por quê? Porque eu deixo aqui no Instagram, e além do Instagram você pode ver também no blog do Padre Hermes, o
eclesialidades.org, que, aliás, tem um texto do Padre Hermes muito interessante, hein? Sobre o quarto, sobre o Natal. Vale a pena vocês verem, tá? Quinta-feira eu vou fazer também a live. Se bobear, né, no dia do Natal, faço a live até no horário normal, tá? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Isabel e de Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê, eu não sei a hora, mas a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.